Olá, mundo de samba, olá, canal de São Paulo, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e daremos sequência aí à nossa temporada. Hoje vamos voltar às nossas memórias no nosso quadro, que não é bem um quadro, mas eu acho que já está se tornando um quadro, né? Em que a gente lembra, né, sequências de campeonato que aconteceram no Carnaval de São Paulo. E hoje vamos para a primeira sequência, né, o primeiro tricampeonato da Vai-Vai, que ocorre entre 1986 e 1988, mas diferente do outro tricampeonato que a escola consegue, né, que é entre 98 e 2000, esse é solo. Então é o primeiro e único tricampeonato individual da escola lá da Bela Vista. Então é isso que a gente vai lembrar aqui hoje. Então a gente vai lembrar aqui do desfile, dos desfiles, do contexto, dos sambas e outras coisas mais. E é basicamente isso. Então não deixe de seguir os Sambistas da Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e outras coisas mais. Aqui no YouTube não deixe de curtir, compartilhar e comentar este vídeo caso você ache necessário e interessante. É isso. Bem, do que estamos falando aqui, né? Nós estamos falando aqui do desfile de 1986, do jeito que a gente gosta. 1987, Volta ao Mundo em 80 minutos. E 1988, Amado Jorge e a História de uma Raça Brasileira. Três desfiles que vão em vertentes semelhantes. O primeiro, mais uma pegada popular, muito mais, vamos dizer assim, povão, de identificação do enredo, dos signos, do samba e outras coisas mais. 87 é uma ideia um pouco mais universal, um pouco mais abrangente, uma mensagem um pouco mais ecumênica, eu até diria, de construção do desfile. E 88 a gente está falando de um contexto de brasilidade, que a gente vai explicar daqui a pouco também. Três carnavalescos diferentes, o André, o Oswaldo e o Ulisses, respectivamente, entre 86 e 88. E é basicamente isso. A Vai-Vai, ela vinha de 1980 de um terceiro lugar, 81 e 82 ela tinha sido bicampeã, com Acredite Se Quiser e Oruaí e O Eterno Amanhecer, dois enredos críticos da escola. 83, um vice-campeonato, Se a Moda Pega, que também era um enredo crítico da escola. 84, um quarto lugar, que é o Sol da Onça Caetano, Miragens do Sertão. E vinha, né, de um vice-campeonato com Água de Cheiro, vice-campeã. E é basicamente isso. O Caio, que era um dos carnavalescos da escola, ele permanece dentro da Vai-Vai, mas quem assina, né, praticamente 87 e 88 já são outros carnavalescos. Então é basicamente isso. Então vamos ao contexto do ano, o contexto em que os desfiles acontecem, né? O primeiro deles, a gente está numa saída de ditadura e a gente está também saindo da censura. Isso vai acontecer ali em 85, a ditadura, né, o fim dela. Mas a censura em si, ela acontece de fato, a quebra dela em 82 e 83. No caso, para os bens culturais, né? Pensando aqui as escolas de samba. Por que isso é importante, né? Porque esse é o primeiro carnaval, ou o primeiro pré-carnaval de fato, em que as escolas não têm que se preocupar com uma intervenção externa. Para o carnaval de 85, embora a ditadura acabe em 85, né? O desfile ele era feito em 84, né? Aqui em 86 a gente está falando de montagem de desfile que está acontecendo desde 85. Então esse é o primeiro carnaval pós-ditadura de fato. Então esse contexto gera nas escolas esse sentimento de liberdade, de busca dessa liberdade, busca de equidade, de esperança, uma ideia de paz, uma ideia também de protesto, principalmente com os rumos que essa república recém-formada ou recém-reconstituída poderia gerar, né, poderia estar. E no caso, o principal era a nova Constituição, que já era uma discussão desde essa época, Constituição essa que só vai ganhar corpo em 88. Né? Então a escola ela acompanha a construção da Constituição nesses três campeonatos que ela adquire. Outro ponto interessante é que na década de 80 é exatamente o período que já existia no passado, mas ele se torna mais evidente. Né? Já acontecia no final dos anos 70
a disputa vai e camisa verde, mas na década de 80 esse sentimento fica também mais aflorado. Então é a continuação, na verdade, desse embate histórico entre vai e camisa, que acontecia já desde os anos 50, né? Desde quando o camisa era um cordão, se reconstituiu quanto cordão, né? Cordão esse que tinha sido censurado na década de 30 e retorna. Mas a gente também tem aqui a presença da Rosa de Ouro, que no caso da Rosa de Ouro, ela passa a incomodar as escolas, vamos dizer assim, tradicionais da cidade, em especial a Vai e a Camisa. E essa década de 80, a única exceção, vamos dizer assim, em termos de título, é a Nenê de Vila Matilde, que ela era então campeã de 85. Então, essa lógica existente é o que gera essa continuidade do embate, que é meio folclórico, mas é o que moldou as duas agremiações durante muito tempo. Molda até hoje, né? Coincidentemente as duas subiram juntas, né? Uma campeã e outra vice-campeã, e as duas retornam aí ao grupo especial. Quis o destino, né? Que as duas escolas super rivais nesse sentido voltassem juntas. É a época também que o São Paulo vai reconhecer, ou vai ter o seu Crivella, né? O Crivella, que é um prefeito que alterou muita coisa do Carnaval do Rio de Janeiro, e muitas escolas ainda sofrem os reflexos da gestão Crivella. São Paulo teve o seu Crivella. E seu Crivella foi nada mais nada menos que o Jânio Quadros, que já tinha sido presidente do Brasil e que era prefeito da cidade de São Paulo. O Jânio Quadros ele vai gerar praticamente um caos nas áreas culturais da cidade, em especial o Carnaval. O que significa? Infraestrutura, organização do evento, principalmente o lado econômico, vão ser praticamente inexistentes durante a gestão do Jânio Quadros. E qualquer desfile desse período, né, 86, 87, 88, 89, são verdadeiras peças de resistência e de milagre, porque realmente não tinha condições econômicas, né? Algumas escolas sobressaíam nesse sentido, você tinha a Mocidade, você tinha Rosas, você tinha a Gaviões, né, que surge como escola em 89 para 90, desfile em 90, mas o fato é que você não tinha nenhuma escola com grande poderio econômico. Então, a década de 80, principalmente o final da década de 80, a gente vai ter, vão se sobressair principalmente os sambas e o canto da comunidade. Então, esses quesitos de chão, que a gente chama, que são assim, históricos de algumas escolas, eles se sedimentam de fato nos anos 80, por causa de toda essa questão política existente na cidade de São Paulo. E um outro ponto é que exatamente nos anos 80, coincidentemente, vai ser o período de massificação do Carnaval da cidade de São Paulo. São Paulo, como eu já disse aqui muitas vezes, tinha um rival descendo a serra, que era o Carnaval de Santos, e o Carnaval de Santos ele perde força nos anos 80, no final dos anos 80, e o Carnaval de São Paulo ganha força no final dos anos 80. E o grande ponto, o grande motor disso são exatamente os discos que são lançados dos sambas enredos, mas principalmente é nos anos 80 que a gente vai ter a transmissão de TV, principalmente na Cultura, Bandeirantes e depois com o tempo Manchete, Globo. Gazeta também já transmitiu os desfiles, era muita gente. Mas o fato é que isso vai massificar o Carnaval de São Paulo, ele vai ganhar uma projeção primeiramente local e aí depois nacional, e aí o público, né, passa a acompanhar mais as agremiações e isso também passa a ter, né, mais olhares, mais investimento, principalmente do setor privado no Carnaval, que vai se acentuar nos anos 90 de fato. Então esse é exatamente o contexto que a gente tem dos 3 desfiles. Parece que a gente olha 3 anos, acontece muita coisa, né? Mas foi basicamente isso que aconteceu. Vamos a alguns personagens que são marcantes dessas conquistas. Um deles é o Tobias, que estreia em 86 na escola. O Tobias, ele é o intérprete da Vai que mais vezes ganhou títulos, né? Mais vezes ganhou o campeonato. O mestre Tadeu, que praticamente tem a sua vida musical na Vai, embora ele seja da Lava Pés. A Cleusa e o Serginho, que são um casal que vão fazer parte de todo esse processo, principalmente o desfile magistral em 88. E o Fernando Penteado, que ele é da parte ali de coordenação da escola nesse período, nos anos 80,
Fernando Penteado, que também já foi compositor da escola. Então, basicamente isso, né? Pode citar aqui também Oswaldinho da Cuíca, você pode citar aqui outros nomes que já estavam aqui, e outros que estavam de lado de fora, como por exemplo Geraldo Filme, né? Que ele não era da escola, mas ele estava sempre ali visitando as cercanias da Bela Vista e assim por diante. Se a gente for olhar as aberturas desses desfiles, né? Então a gente vai começar aqui primeiramente com a cabeça das escolas. O interessante, né? Pegando aqui o álbum, né? A capa dos discos de 87, 88 e 89, quando a Vai-Vai foi campeã, a gente tem a não existência praticamente de grandes alegorias, né? Como eu já tinha explicado, a falta de investimento da Prefeitura de São Paulo gera esse visual aéreo do desfile praticamente rasteiro, né? Então você não tem grande verticalização dos desfiles. Algumas escolas faziam isso, né? Quem fazia isso? Rosas, a Nenê fazia isso, a Mocidade fazia isso, a Camisa tentava fazer isso, e a Peruche, né? Principalmente na gestão do Walter Guaríglio. A Vai-Vai não tinha grandes alegorias, ela vai voltar a ter grandes alegorias em 89, mas é perceptível que você não tem grandes esculturas, você não tem grandes alegorias no destaque do desfile como um todo. O interessante também é que o desfile de 86 e o desfile de 87, eles têm uma tonalidade inicial de abertura muito semelhante, que é o branco, e uma cor que é uma cor bastante técnica, que é o sulfurino, que seria uma vertente do rosa-choque, né? E eles abrem tanto o desfile de 86 e 87, menos o desfile de 88, que é uma abertura mais branca. Mas o interessante é que os desfiles de 86, 87 e 88, eles têm essa particularidade do chão da escola. É esse chão da escola que chama a atenção e que ganha projeção e força durante todos os desfiles. Outra coisa interessante é o fato de que, tanto nos 3 desfiles, você tem comissões de frente que vão se modificando de acordo com a temática. Principalmente de 88, que a gente tem uma mudança, né, de figurino, mudança de conceito e assim por diante. E o interessante é que são 3 enredos bastante distintos entre si, mas que eles se dialogam de certa forma, de certa maneira, ou até certo ponto. Então isso gera essa sensação de que os desfiles em si, eles são bastante descolados, mas eles têm essa vertente, principalmente do módulo musical e do módulo dança, o cerne de toda a disputa da Vai-Vai. A única coisa que aqui é predominante, que é uma característica do Vai-Vai e durante muito tempo também a característica do Camisa, são as fantasias, né? As fantasias da Vai-Vai sempre foram, né, o ponto principal do seu desfile e sempre foi o quesito forte da escola, muito por causa da tradição de cordão, né, em que você tinha que ter grandes fantasias engalanadas, né, fantasias de alto luxo e alto requinte, e é uma característica da Vai-Vai e do Camisa, né, que foi perdendo com o tempo, principalmente no tempo mais recente, mas nesses anos 80, Vai-Vai e Camisa tinham fantasias de alto padrão. Era exatamente a marca das 2 escolas. E quando eu não tirava 10, era uma loucura na hora da apuração. Então, basicamente, esse ponto que a gente tem que destacar aqui. Vamos então para os desfiles, né? Infelizmente, infelizmente de certa forma, infelizmente não tem público, né? Mas eu tive acesso ao desfile de 87, eu lembro que eu assisti ele quando eu estava na minha pesquisa, em 88 também. Eu não tenho os 2 em vídeo, né? Eu só assisti uma vez. 86 eu não vi, então a gente vai ficar aqui mais nas crônicas, mas 87 e 88 dá aqui para dar uma opinião do que aconteceu. O desfile de 86, como eu já disse, o enredo é do jeito que a gente gosta, e ele tinha como ponto principal uma mudança de visual da escola, e que, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, surpreendeu até os dirigentes. A ideia do enredo era contar coisas do cotidiano que a gente gosta, né? E essas coisas do cotidiano que dá essa ideia de prazer, dá essa sensação de alegria, elas passam por muitas coisas, entre elas a simples lembrança da infância, a ideia de você estar num jogo do bicho, a ideia de você lembrar da religiosidade, a ideia de você lembrar do carnaval e assim por diante. E a escola faz uma crítica, no caso, política, a ideia da república, né? Quando, por exemplo, cita no enredo. Espero que a nova república melhore a situação
fazendo valer sua força no combate à inflação. E continua: quero ver pulso firme contra a corrupção e um salário justo para toda a nação. O que é uma marca da Vai-Vai, né? A Vai-Vai ela não tem grandes enredos, por exemplo, negros críticos nessa época. Isso é uma coisa mais recente. Mas a Vai-Vai tinha uma marca muito forte, que era exatamente esses desfiles políticos. É uma escola politizada, sempre foi, isso não é nenhuma novidade. Mas a escola tinha essa temática muito forte. Então, a ideia do enredo era essa. Era falar de aspectos, né, do que a gente sente prazer, né, sente alegria, sente satisfação. E num contexto de país que a gente estava saindo de uma ditadura, as coisas eram bastante, né, afloradas, né, muito ainda mais potencializadas. Mas, segundo a reportagem da Folha de São Paulo, a parte crítica do desfile não foi tão bem explorada, né, que ele diz o seguinte: porém a montagem do enredo, do jeito que a gente gosta, pecou onde deveria ser seu ponto alto, a sátira à Nova República, e as críticas ao combate à inflação e à corrupção. Só um quadripé foi irônico, armado em cima de uma lata de lixo, um boneco com uma faixa verde e amarela no peito, com dizeres campeão moral. Isso é a opinião da escola, da reportagem. Mas quando a gente olha outros relatos, o desfile de 86 ele teve o ponto crítico mais nas fantasias, né? Mais nessa inversão do semiótico nas roupas e não necessariamente nos carros, e revoltando, né? A pouca possibilidade de gerar grandes alegorias é o que fazia essa sensação, né? Essa confusão um pouco louca. Então é um enredo mais jocoso, que foi totalmente explorado, principalmente a parte do bar, do jogo do bicho, da sorte, da loteria, que é exatamente uma oposição, né? Porque você tem a esperança de um país bom, uma nova constituição, uma nova perspectiva de realidade política, mas ao mesmo tempo é meio que se a escola já jogasse ironia, né? Isso não vai acontecer, então a gente tem que ir para outros mecanismos, mesmo que isso seja a ilegalidade, como o jogo do bicho, a loteria e assim por diante. Então é meio que um samba em alusão ao trabalhador, de certa forma, né? É como se a escola estivesse jogando uma realidade de que dentro desse caos de esperança, de tentativa de lembrar de coisas que a gente gosta, a gente tem que buscar outros mecanismos para que isso seja alcançado e seja buscado e efetivado. E a escola também faz uma crítica ao carnaval, que ela faz uma lembrança dos carnavais de antigamente. Isso é muito comum nos anos 80 e início dos anos 90, em que as escolas já começavam a perceber que algumas coisas estavam mudando. Principalmente a presença ou alteração do público, a questão econômica, a questão política. Então isso já era perceptível nas escolas, né? Então isso é bastante também interessante frisar aqui. A Vai-Vai, ela sai do desfile, passa o desfile apoteose, e ela era apontada como uma grande favorita ao título, mas ela estava ali lado a lado com a camisa verde e branco. Nessa época, o seu Chiclé, que era o presidente da Vai-Vai, e o seu Tobias, que era o presidente do Camisa, eles faziam duelos não só na pista, mas principalmente na apuração. Então era um xinga-xinga, era uma nota que era fora do que eles imaginavam, isso gerava uma confusão. E durante a apuração ela foi interrompida várias vezes, né? Se a gente conta todos os grupos da apuração, a apuração durou mais de um dia praticamente, então assim, foi bastante conturbado, mas o fato é que a Vai-Vai ganhou aquele campeonato com 96 pontos, 4 à frente da camisa verde e branco, o que gerou toda uma confusão, mas o fato é que a Vai-Vai foi campeã. Depois de um tempo eles se reconhecem o desfile do outro, e assim as coisas continuam, as coisas avançam. Então, em 86, o desfile foi, entre aspas, um pouco mais tenso em termos de nota, em termos de expectativa. 87 já é o contrário, né? O enredo de 87, que é genial o título, né? Volta ao mundo em 80 minutos, é muitos indicativos. Primeiramente, né? Os desfiles, eles tinham exatamente a duração de 80 minutos, e a escola faz um paralelo, né, entre a obra do Júlio Verne, né, Volta ao Mundo em 80 Dias, e a escola faz essa sátira, né, entre aspas. Ela coloca Volta ao Mundo em 80 minutos. Essa Volta ao Mundo em 80 minutos é uma procura da escola de procurar a lógica de paz e harmonia dos povos. Então, o que seria o enredo? O Vai-Vai, o Criolé, ele pegaria
ele sairia, né, aqui do Brasil, e ele ia percorrer vários lugares do mundo, vários lugares dos continentes, na América, na Ásia, na Europa, na África e outros lugares, na Oceania, né, só tem 5, e aí ele ia buscar as qualidades, paz e harmonia existentes para gerar esse mundo novo, né, esse mundo de igualdade, de esperança e assim por diante. Isso fica muito visível no samba, né? Um samba bastante otimista, um samba bastante pra cima, né? Principalmente o refrão dele, né? Eu quero mais que sedução, brotar amor no coração, a liberdade é o ideal, vai na Avenida Carnaval. Oitano, né? Canta a paz, canta a vida e o esplendor e assim sucessivamente. Esse desfile também, ele tá dentro de um contexto mundial, se assim podemos falar, em que a gente estava vivendo algumas guerras, seja na Europa, seja na Ásia. A principal delas era a guerra do Afeganistão. A gente estava também num clima de esperança barra medo, que era o fim ou a desintegração parcial e, vamos dizer assim, progressiva da União Soviética. Então a gente tinha uma sensação de que o mundo poderia voltar a ter paz. Pode ser esse também, talvez, o cerne, vamos dizer assim, por trás desse desfile e dessa busca de positivos, se assim podemos falar, de um mundo novo, né? De certa forma, não deixa de ser um enredo crítico, né? Porque a escola exatamente está criticando essa realidade. Como diz no caso, né? Basicamente isso. A lógica visual desse desfile, ela vai mudando de acordo com os setores, de acordo com os lugares que o criolé vai visitando. Então assim, a gente tem, por exemplo, na parte de África, um pouco o tom mais fechado, um pouco mais pro marrom. A gente tem na parte da Europa, quando ela vai falar de ciência, as cores ficam mais vibrantes, em certo sentido. Assim como a escola vai para a Ásia, quando ela vai para a China, para o Japão, as cores ficam mais, vamos dizer assim, nos tons históricos, né, que é o amarelo, o vermelho. E assim a escola vai progredindo dentro da sua cromática, mas sem grandes alegorias, né? Essa é a grande cerne, mais fantasias. Não é à toa que, segundo o Davi Neto, não vou ler o sobrenome dele não, porque o sobrenome dele é um pouco complicado, mas ele escreve, né, para a Folha de São Paulo o seguinte: quem assistiu ao desfile do grupo 1 sábado e domingo sabe que a camisa verde e branco tecnicamente esteve quase perfeita em todos os quesitos em julgamento, chamando a atenção para a plasticidade e acabamento de suas alegorias, cadência da bateria, apoiando e vibrando samba, enredo, evolução de suas alas e elegância da comissão de frente. A Vai seguiu-lhe, né, bem de perto, entusiasmando os assistentes pelo bom gosto na escolha das fantasias, pela constância da bateria e uniformidade do conjunto de sua apresentação. Então, ou seja, como deu para perceber aqui, né, que vamos dizer assim, seria a comprovação, a fonte, né, da minha informação passada, em que a Vai ela se destacou mais no musical do que necessariamente no visual, enquanto a camisa ela se destacou mais no visual do que necessariamente no musical. Então esse vai ser o fiel da balança no final das contas. E no final das contas, novamente, a gente tem aí, portanto, o campeonato da Vai. Novamente a gente tem a camisa verde e branco com vice-campeonato, só que diferente de 86, a Vai em 87 ela foi um rolo compressor. Ela sempre foi um rolo compressor, mas em 87 e 86 isso fica mais acentuado, né? Porque a escola de fato abraça a causa de ser campeã. E como diz, né, a crônica aqui referente ao desfile, diz o seguinte: a expectativa cresceu quando o Guaríglio, que era então presidente na ata da leitura das notas, passou a anunciar as notas do grupo 1. A leitura dos quesitos foi feita de forma aleatória. E cadê? Aleatória, aumentando a tensão. Vai, Rosas, Peruche e Camisa Verde estavam empatadas após as notas dos 4 jurados. Logo em seguida, a Rosas assumiu a dianteira por breves minutos. A Vai retornou a ponta, seguida pela camisa. A diferença de um ponto foi aumentando progressivamente para 6. E na última nota, a Rosas, para a surpresa de muitos, conseguiu alcançar a camisa em 281 pontos. A seguir se classificaram Mocidade, Peruche, Nenê, Colorado, Imperador, Tucuruvi e Águia de Ouro. Mas antes mesmo da confirmação, José Jambo, Chiclé, presidente do Vai, era cumprimentado pelos dirigentes rivais. Não teve grandes contestações em 87, pelo contrário, a escola foi aclamada de fato como vencedora,
Claramente o seu Tobias não gostou muito da coisa, mas ele, vamos dizer assim, aceitou ali com a elegância que era peculiar à sua pessoa. O Decílio de 87, ele é marcado principalmente pelo samba, né? Que a gente vai ver daqui a pouco. O samba, ele é o grande cerne desse decílio, né? E essa diferença, né, que no final das contas ficou ali bem próxima, né, entre Vai-Vai e Camisa, ela mostra exatamente a rivalidade entre as duas, né? Porque a gente pensa assim, né, Vai-Vai foi tricampeão, não tinha esse desfile para chegar perto dele. Pois tinha, né? A escola que sempre estava ali batendo na porta do Vai-Vai era o Camisa Verde e a Rosa de Ouro. Mas o Camisa, principalmente, ele era sempre competitivo. Então, se a vitória não fosse para o Vai-Vai e fosse para o Camisa, seria justo da mesma forma. Então, nesse sentido, é importante a gente pontuar, porque nessa época, os desfiles eles eram equilibrados, não exatamente no visual, eles eram equilibrados na performance no geral das escolas. Então, se hoje a gente olha um desfile, né, arrebatador, bonito, né, grandes bonecões, assim por diante, a gente já fala, nossa, esse desfile se destacou, né? Mas nessa época isso não era nada, isso não era nem, vamos dizer assim, importante para uma apresentação da escola. Era importante, claro, mas era o conjunto de todas as ações que davam exatamente, o que daria o título e assim por diante. Vamos para 88, portanto, para encerrar essa parte um pouco mais de lembrar como foram os desfiles. O desfile de 88 é exatamente Amado Jorge, a história de uma raça brasileira, em que o enredo, ele, lembrar o contexto, né, a gente está falando que 88 era 100 anos da abolição da escravatura. As escolas tradicionais elas eram esperadas para ter enredos dentro dessa temática, dentro dessa ótica, coisa que de certa maneira não acontece, né? A Nenê ela fala da Zona Leste, a Camisa vai falar de São Paulo e o Vai falar de Jorge Amado. A escola, de certa forma, fala de negritude, porque ela pega a obra de Jorge Amado, em especial Tenda dos Milagres, para falar de afirmação negra, no caso da perseguição, do racismo, da intolerância religiosa existente na obra do Jorge Amado, que é Tenda dos Milagres. Porém, o Decílio não reflete exatamente isso, né? Isso não é exatamente o grande cerne. O cerne é exatamente falar da obra de Jorge Amado. Como diz aqui na reportagem da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo. O enredo de Jorge Amado, Amado Jorge, né, História de uma Raça Brasileira, de Ulisses Cruz, os 100 anos da abolição da escravatura, inspiraram o Vai-Vai a mostrar a saga da raça negra vista através da pena de Jorge Amado, baiano como bom brasileiro, consciente de sensibilidade universal. O enredo é centralizado no livro Tenda dos Milagres, bicampeão de 87, o enredo Volta ao Mundo em 80 Minutos, A Busca da Paz, o Vai-Vai já conquistou 5 campeonatos e por 6 vezes foi vice-campeão nos 15 anos e que vem desfilando como escola de samba. Puxador Tobias e a oitava entrar na avenida. O interessante é que por que Tenda dos Milagres? Né? Tenda dos Milagres ela é a principal obra do Jorge Amado no sentido exatamente crítico social. Né? Ele é, Tenda dos Milagres, a principal obra também traduzida do autor. Né? E vai se tornar teatro, filme, séries de novela e outras coisas mais. Então, ou seja, é uma obra importante, era uma obra exatamente importante. O ponto que fica aqui, né, para hoje, talvez geraria um pouco de discussão, é que, de certa forma, e aqui a gente tem que fazer esse papel, né? A obra de Jorge Amado ela também é repleta de vários estereótipos, né, várias questões de que nem sempre o negro, de fato, ele é valorizado. Mas nesta época, Jorge Amado ele era uma figura importante dentro dessa ideia de miscigenação, que era o ponto final do desfile. Né? Falar que dentro dessa harmonia a se buscar, a miscigenação seria uma busca importante, ou no caso, uma vitória, vamos dizer assim, brasileira existente. A gente sabe que isso não é real, a gente sabe que isso não aconteceu, mas nesse contexto em que as escolas não eram tão críticas nessa ideia de temática, era um ponto importante. O fato é que a escola vai ser campeã novamente, né? Na toa que a gente está aqui no Tri Alvinegro. E esse campeonato ele é ainda mais interessante porque se a gente for olhar o desfile como um todo, de fato aqui não tem grandes alegorias. As alegorias são bem pequenas, são bem rudimentares. As fantasias são muito bonitas, por outro lado. Mas aqui o que pega é o contexto, né? A escola desfila de uma forma tão arrasadora que é a consolidação desse rolo compressor chamado Vai-Vai. E interessante, né, é que a escola ela vai ficar com 196 pontos, 3 à frente da Mocidade Alegre,
E assim, a sensação que passou era que de fato não tinha concorrente para Vai Vai. E é assim que acontece, né? A Vai Vai ganha, não tem grandes contestações, só a Camisa que vai contestar, mas era natural, quando o Vai Vai ganhava, o Camisa ia protestar, e quando o Camisa ganhava, a Vai Vai protestava. Mas o fato é que foi a consolidação de um modelo de desfile da comunidade, que já acontecia, mas que ficou ali, vamos dizer assim, explícito entre 86, 87 e 88, e é basicamente isso. O que vai mudar depois? Mas se a gente for olhar agora os sambas, é aqui que a magia acontece, né? Porque isso a gente está falando de 3 grandes sambas. E o interessante, infelizmente eu não posso reproduzir o samba por direitos autorais, senão a gente vai tomar um pouco de bloco, porque agora as obras elas são, graças aos deuses, né? A Liga ela fez, né, toda a catagolação, acho que é assim que se fala, dos sambas, e agora eles estão no YouTube. Então a gente vai deixar aqui o link para você ouvir o samba no YouTube, para você entender o que a gente está falando. O samba de 86 ele é composto pelo Walter Babu, alemão do Vai Vai, e o Chuveiro esse que foi também intérprete da escola lá no começo. E o interessante desse samba é que ele não é tão óbvio como parece ser, né? Ele começa, canta meu povo, vai, vai de novo, vai desfilar, vou para a avenida, colorir a vida, vou desabafar. Que é esse refrão que introduz uma sequência, né, que muda. E aqui a gente tem a mudança brusca da melodia, né? Já fui menino, já brinquei numa gangorra, quebrei vidraça à toa e girei no carrossel. Aí a gente tem um falso refrão, que não parece um refrão, mas ele é um refrão. Vai meu Brasil criança, verde berço da esperança de um menestrel. Vai meu Brasil criança, alma viva da lembrança de um bacharel. O interessante aqui é que a escola rima a ideia de menestrel e bacharel, que são duas, vamos dizer assim, seriam cargos acadêmicos, dentro dessa lógica de um Brasil criança que está surgindo como república, e a escola faz ali esperança e lembrança como ações que não são contraditórias, mas também não estão associadas. Isso é muito bem feito, né? Porque você tem aqui mudança melódica no começo, né? No canta meu povo, vai, vai de novo, vai de celular, que é uma parte mais alta. Depois a coisa fica um pouco mais sóbria. E aqui nesse Vai Bom Brasil Meninas, a coisa fica mais esperançosa. E aí continua, né? Espero que na nova república melhore a situação, fazendo valer sua força no combate à inflação. Quero ver pulso firme contra a corrupção e um salário justo para toda a nação. Então, ou seja, como eu já disse, né? A escola coloca na ideia da república uma esperança. Aqui é um otimismo, aqui não tem desconfiança. O otimismo aqui, ele é visível. A escola acredita que essa é a única forma de mudança. Aí depois, porque no fim de semana tem Selva Gelada, futebol sobre mulher, bem mulher. Do jeito que a gente gosta, desse jeito que a gente quer. Jogar no bicho esportivo federal, se acerto a quina, faço um carnaval. E aqui a gente tem exatamente a contradição, né? Da esperança de uma coisa que pode vir a acontecer, que é a república, que é o combate político da corrupção, do salário justo, da inflação, e o que é real para a população, né, para esse trabalhador, que é exatamente o cotidiano dele, e buscar essa fé, a fezinha no jogo e assim por diante. A escola faz essa crítica ao carnaval, né? Onde está a perro, confete serpentina, onde está a arlequina, apaixonado pela colombina. E a escola continua, né? Raiou, o sol brilhou, ao romper de novo dia, o vai vai chegou. Então esse samba, ele tem essa característica pouco usual, né? Se a gente for parar para pensar, até para hoje esse samba é moderno, porque principalmente em São Paulo, né, que samba enredo praticamente não existe. Esse samba para hoje ele seria bastante moderno, né? Ele é bastante complexo, ele não é óbvio, as melodias vão mudando de acordo com as frases musicais, e esses refrões, né, que são 4 refrões, esse refrão falso que existe dentro dele, dá essa nuance, né, dá essa perspectiva do que é o enredo, do que a escola está falando e assim por diante. Vamos agora para o samba de 87, que o samba de 87 ele tem uma característica um pouco diferente, né? Porque aqui a gente está falando de um samba que ele vai se tornar popular na escola, até hoje ele é cantado, e o interessante, né, que ele continua, né? Eu quero mais que sedução, brotar o amor no coração, a liberdade e o ideal, vai na Avenida Carnaval, que seria o refrão principal dele. Aí é o que interessante desse samba, né? Que ele vai, a paz virá, que aqui ele vai estendendo a paz, né? A palavra paz e o virá, isso vai acalmando o modo como a gente canta o samba. Mas não para aí, a gente tem uma pausa um pouco longa, a gente vai, neste momento de alegria, uma outra pausa, vou desfilar, né? Que estende o voo e o desfilar, pausa. Aí continua a extensão do irradiando energia,
pausa aos povos. Aí que tá interessante aqui, né? Porque a gente tem a extensão do extensão, né? Sem exceção. Aí você fala, não vai rimar. Vamos voltar aqui, né? A paz virá neste momento de alegria. Vou desfilar, irradiando energia aos povos, sem exceção. Aí que o negócio ajunta, né? Vou fazer com esse canto de amor abrir os corações. Então a escola puxa o exceção, que está ali estendido dentro dessas pausas existentes na melodia, e vai no refrão juntar os corações para amarrar o que foi feito antes. Então, esse começo aqui já mostra como ele é bem complexo. Samba esse da autoria do Nadão, do Ademir e do Mariano. E aí a escola continua nessas ondulações de crescer a parte musical, a parte cantada, e ao mesmo tempo ir acalmando. Por exemplo, eu vou dar a volta pelo mundo, pelo tempo, vou no embalo do vento, pela linha do horizonte. Retornar ao paraíso, dentro de mim se preciso atingir o apogeu. Pausa. Apogeu. E lá vou eu, né? Então, ou seja, o apogeu ele é pausado pelo lá vou eu. Então, se a gente voltar aqui, esse vou dar a volta pelo mundo, pelo tempo, vou no embalo do vento, pela linha do horizonte, a escola cresce e depois ela vai diminuindo. Aí ela continua, e lá vou eu, e lá vou eu. Como se fosse uma quebra do que foi cantado em cima, para ir nesse refrão que é falso. Essa aqui é a parte genial desse samba. E lá vou eu, percorrendo continentes, que você tem extensão, procurando da semente, então aqui você tem já quase um refrão, mas continua, vou crescer os ideais, a felicidade e muito mais. Então, ou seja, você tem aqui uma extensão das palavras continente e semente que aglutina a mesma entonação, o mesmo estilo de cantar, mesma lógica melódica, e você continua ali nos ideais e no mais, você faz um refrão falso, novamente. Tinha acontecido isso em 86, mas com outros compositores, e acontece agora em 87 novamente. Então, só para a gente lembrar aqui, para quem não entendeu a lógica, né? Aí a escola fala, lá vou eu, percorrendo continentes, procurando da semente, vou crescer os ideais, a felicidade e muito mais. Então, quando você canta junto, fica aglutinado. Porque quando a escola vai, trago a esperança da bonança, a escola quebra essa melodia. Trago a esperança da bonança, a fantasia. Minha gente não se cansa de esperar a completa harmonia. E quando você fala, não vai rimar. É amanhã, clareou. Canta a paz, canta a vida, o esplendor. Então a escola, como fez lá em cima, com exceção em corações, ela repete aqui com clareou e esplendor, nessa terminação semelhante, mas que amarra a melodia que tinha sido em frente e modifica a melodia aqui sem gerar o estranhamento na parte do canto. Então esse samba ele é genial. Ele parece, quando a gente olha pela primeira vez, a gente não dá muita bola para ele. Mas aqui novamente a gente tem a criatividade do compositor acima de qualquer outra coisa. É a criatividade melódica dentro da lógica do enredo, um enredo bem explicado, um enredo simples, objetivo, que gera essa ideia, essa sensação de que é uma coisa nova, um frescor existente. E aí quando a gente fala que 87 já foi o ápice musical da escola, aí a gente vai para exatamente 89, quando a gente vai ter exatamente o que é para muitos, né, até hoje, um dos grandes sambas do Vai Vai, que é exatamente o samba do Jorge Amado. Esse samba ele é genial. Então vamos começar lá, né? Bahia, o seu nome principia com o canto e a magia que o negro sopra pelo ar, cantando sua terra, sua gente, seu passado, seu presente, o futuro só Deus dirá. Quando a gente vai, que aqui quem está no YouTube vai ver um pouco melhor, né? A gente tem nesse ABCD exatamente uma melodia que não é igual, mas o modo como a gente canta é semelhante. Por exemplo, cantando sua terra, sua gente, seu passado, seu presente, o futuro só Deus dirá. Bahia, o seu nome principia, com o canto e a magia, que o negro sopra pelo ar. Perceba que eu inverti aqui as 4 primeiras linhas desse começo do samba com as outras 4 em seguintes. E perceba que é a mesma melodia. Então, ou seja, a escola já começa o samba com um refrão falso. Mas é um refrão que você não percebe que é refrão. Quando você percebe que é um refrão? Quando você canta o Jorge Amado. Porque quando a escola vai para o Jorge Amado, a escola sobe. Jorge Amado, né? Como se fosse um canto de explosão, né? De alegria do componente. Então a escola fala do futuro, só Deus dirá, e a escola já vai para o alto. Jorge Amado, mestre da literatura.
fez da epopeia de um povo a sua arte e romance de ternura. E aí, esse final, né, a sua arte e romance de ternura, é até terminado de forma mais, numa melodia um pouco mais baixa, porque é exatamente a construção da frase. Então perceba como isso é bonito. Obra composta principalmente pelo Oswaldinho da Cuíca, o Manu e o Macalé do Cavaco. E aí a escola vai pro refrão, que é o clássico do Carnaval de São Paulo, né? Olha a folha da mangueira, aí é Bahia, quando o vento cai no chão, aí é Bahia. Que até é uma coreografia intencional, né? Não sei se era intencional ou não intencional. Que olha a folha da mangueira, as pessoas subiam as mãos no aí Bahia. Quando o vento cai no chão, as pessoas faziam movimento com as mãos para baixo e por cima soltavam, né? O aí Bahia para as mãos para alto de novo. Aí a escola vai e na tenda dos milagres, a escola começa baixa. Lindos sonhos ressurgiam, retratando a esperança de um povo para renascer de um novo dia. Então a escola ela começa baixa e vai crescendo por renascer de um novo dia, que é exatamente a intenção da parte da letra. Aí ainda nesse tom alto ela vai diminuindo, negros, índios e brancos, olhem da aquarela. Daí surgiu a pele da mulata, a morena cor de canela, a famosa Gabriela. Então a escola, nessa parte aqui, que vai na Tenda dos Milagres, a famosa Gabriela, que é o cerne principal, inclusive, da narrativa do enredo, a escola ela mescla um crescente que vai baixa, atinge o ápice e depois abaixa novamente. E vai para o outro refrão, que é: tem afoxé, tem candomblé, feitiçaria, devoção na escadaria. Pausa. Vou rezar, e a escola estende, né? Vou rezar. Aí depois ela continua. E põe as cartas, joga búzios, tira a sorte. Se o milagre é muito forte, estende de novo. Vou mandar arriscar. Então perceba que, assim como foi lá no refrão falso, nesse refrão que é um refrão verdadeiro, a escola ela cria uma espécie de construção dentro da forma que as palavras são colocadas e no modo em como elas são cantadas, uma continuidade, inclusiva, narrativa. Que primeiro aqui você tem essa lógica do religioso, que é muito presente em Tenda dos Milagres, e você tem depois a malandragem, que é as cartas, os búzios e assim por diante. Então perceba que esse samba de 88, ele não é um clássico à toa. O modo como ele é construído, o modo como as coisas acontecem, elas são muito bem feitas. Então parabéns a todos os compositores. Perceba que os três sambas são três compositores diferentes cada um dos anos. Então isso mostra a competitividade, né? Hoje você tem praticamente um compositor em 10 escolas. Nessa época era quase incomum, né? Primeiramente que os compositores praticamente eram exclusivos de uma agremiação, que eu acho que era mais interessante, o que gerava a identidade da escola. E perceba que os três sambas têm refrões falsos, os três sambas têm refrões de impacto, e os três sambas constroem uma lógica, uma identidade da vai-vai. E isso foi se perdendo com o tempo, infelizmente. Então esse foi a nossa rememoração dos carnavais do tricampeonato da Vai-Vai. Como eu disse, a Vai-Vai ela foi campeã na força do seu canto, como deu para perceber aqui nessa análise que a gente viu aqui dos sambas. O samba é o ponto principal dos três desfiles. São três sambas incríveis, são três sambas que estão na história do carnaval da escola e do carnaval da cidade. Três desfiles que marcam exatamente a força histórica do Vai-Vai. Então, se a gente fosse falar assim dos legados desse tricampeonato, a gente vai ter uma sequência que consolida, né, o Chiclé como o presidente mais campeão da história do Vai-Vai até hoje, né, ele tem mais títulos. Se eu não me engano, são 6 títulos. E, se eu não me engano, os presidentes que tem mais campeonatos que o Chiclé são exatamente o empatado com ele é o Basílio, seu Basílio. A gente vai ter mais títulos do que ele a Solange atualmente, que se não me engano ela tem 7. E o presidente que tem mais títulos, né, na mesma gestão é o seu Nenê, que ele tem 11 campeonatos. Então, ou seja, o Chiclé é um dos principais presidentes da história do carnaval, né? Junto com o Sol, né? O Sol tem 5, se eu não me engano. Então é interessante isso, né? A consolidação do Chiclé, que pega a escola nessa transição entre cordão e escola de samba, e ele vai reformular esse jeito, né, rolo compressor da Vai-Vai desfilar. Foi também a consolidação do Tobias como um dos principais intérpretes do Carnaval de São Paulo. O Tobias é até hoje o intérprete com mais títulos na escola, né? Ele ganha esse tricampeonato, ele vai ganhar mais um ano, e depois ele retorna para a escola e vai ganhar mais outros títulos. Então ele é até hoje
o intérprete com mais títulos na escola. Consagram exatamente Fabinho e Cleusa, que eles vão ser exatamente, se eu não me engano, são 3 campeonatos que eles ganham. E a Cleusa, ela sai, não, o Fabinho ele sai em 88, e a Cleusa faz o último desfile dela em 89, e aí vão entrar outros casais para na frente. O Tadeu, não precisa nem dizer, né? Ele até hoje é o mestre de bateria com mais títulos no Carnaval de São Paulo, risco dizer até que no Carnaval brasileiro. Ele é uma hegemonia, né, no ritmo, e você percebe que não mudou muita coisa, né? Entre 88 e o ritmo atual da escola mudou, claramente mudou algumas coisas, mas não mudou muita coisa. Até hoje é o único tricampeonato consecutivo da escola. E o Carnaval de 88, por causa do Ulisses, né? Ulisses Oliveira, que era o carnavalesco, Ulisses Cruz, que era o carnavalesco da escola, a gente vai ter depois, com o tempo, a consolidação do aprimoramento visual do Vai-Vai, que já existia, principalmente fantasias, mas que nos anos 90 a escola vai crescer em alegoria. Então, a partir ali dos anos 90, principalmente por causa do sambódromo, e também por causa da quadra de alegorias que a escola vai ter, a vai crescer na altura dos carros, nos comprimentos, nos volumes, e também a gente vai ter depois, né, na década de 90, o maior investimento da prefeitura. Né? A gente vai ter, por exemplo, a gestão da Erundina, que vai construir o sambódromo e outras coisas mais. Então a gente sai das trevas do Jânio Quadros e entra em períodos um pouco melhores para o carnaval de escola de samba do grupo especial, dos grupos principais, principalmente da liga. E a gente vai ter, né, também em 89, de 88 para 89, a saída, né, da criação da Liga SP, e aí outras questões mais. Então esse foi o nosso episódio de hoje, um tricampeonato importante para a história do Vai-Vai, um tricampeonato histórico para a cidade de São Paulo. Qual é a próxima sequência de carnavais que a gente vai falar? Não sei, talvez venha lá da Brasilândia, né, que é exatamente a Rosas de Ouro, talvez numa próxima oportunidade, mas acho que já virou uma série aqui do nosso quadro, exatamente sequências, né, são poucas, né, mas essa foi a segunda sequência. A gente já fez aqui o Treta Trevo, que é exatamente o tetracampeonato da Camisa Verde e Branco. Então procure aí nas plataformas de áudio ou lá no YouTube da SASP, que também você também vai encontrar por lá. É isso, esse foi o nosso episódio de hoje. Deixe seguir o Sambista da Depressão. Se você viveu esse desfile, você esteve 16, 17, 18, também deixa aí nos comentários, né? Vai que você esteve. Deixa aí nos comentários. E pode deixar aí outras recordações de que você lembra desse tricampeonato da Vai-Vai entre 86 e 88. Não deixe de seguir os sambistas, não deixe de curtir e comentar esse vídeo. Até a próxima. Nunca esqueça e nunca deixe de sambar.